do nosso pai. E hoje é o Dia Nacional da Poesia. Esse é mais um dos motivos que a gente chamou a Cláudia para vir até aqui, para conversar, para bater um papo com a gente. Cláudia, você começou a escrever poesia quando? Conta pra gente. Assim, sempre escreveu? Olha, Cláudia, eu escrevo poesia desde pequena, para falar a verdade. Minha mãe foi uma pessoa que percebeu que eu tinha essa afinidade assim, com a leitura, com as palavras, e ela me forniu de muitos livros, né? Tem aquela célebre história que, quando eu tinha 8 anos, eu encontrei a Estrela da Vida Inteira, do Manuel Bandeira, Olha. na mesa de cabeceira dela, e peguei para ler. E aí eu sempre brinco, né, que ele me influenciou tanto, Bandeira, que é como se ele fosse meu avô. Eu digo para as pessoas que ele é meu avô. Não literalmente meu avô, mas o meu avô poético, né? E, então eu escrevo desde sempre, só que demorou um tempinho para eu poder admitir que o que eu fazia era poesia. Porque eu tinha um superego muito ativo, tinha muito medo. Eu admirava tanto os escritores, os poetas e as poetas, que eu falava, gente, eu faço umas coisas, eu não sei o que é. Mas aí, quando eu já estava na faculdade, fazendo letras na PUC, aí eu me dei conta que sim, o que eu escrevia era poesia. E como que você criou coragem para lançar o primeiro livro? Eu demorei, porque tem uma frase célebre, que agora eu não vou conseguir me lembrar o autor, porque eu estou naquela idade da menopausa, então estou um pouco a cabeça voada, mas assim, fora que é pós-pandemia, mas enfim, é muito famosa a frase que fala para você nunca publicar antes dos 28 anos de idade, Ah, é? porque você precisa amadurecer um pouco, para não fazer bobagem e sair assim, arrancando desesperadamente e depois se arrepender. Então eu esperei muito, esperei minha escrita amadurecer, e foram 2 eventos que me ajudaram. Um, que eu fui trabalhar no Jornal Verve, que foi um jornal que eu e meus amigos da PUC fizemos durante 5 anos de literatura e arte. E outro foi que o Paulo Henriques Brito, que é um maravilhoso poeta, um grande amigo, um tradutor supremo, que eu mostrei para ele lá atrás os meus incipientes poemas, e ele me deu muita força para eu publicar. Embora eu não tenha publicado esses poemas até hoje. Eu publiquei Tem coisa inédita da época? Tem coisa antiga, tem coisa antiga. São 3 horas e 9 minutos. A gente está aqui no Toda Tarde recebendo a Cláudia Roquette Pinto. E a gente está ao vivo no nosso YouTube da Rádio Roquette com 2 T's. É só ir lá procurar, tá ao vivo. E também vamos ter uma cobertura que a Vitória está fazendo pelo nosso Instagram, @Rádio Roquette. E a gente está batendo um papo com a Cláudia Roquette Pinto, que trouxe, além de tudo, um livro dela para a gente poder sortear para os ouvintes. Então, quem quiser participar, quem quiser concorrer ao livro deixa eu ver, Alma Corsária, da Cláudia Roquette Pinto, é só mandar um zap para cá, no 969680094. Cláudia, esse é o seu último lançamento? Eu não gosto de falar último, não, porque eu acho que não dá sorte. Mais recente? É o meu mais recente livro, é o meu 7º livro, e eu fiquei um belo de um tempo sem publicar poesia. Publiquei um livro de colagens, que eu também sou colagista, trabalho com arte, e escritos meus, que não eram necessariamente poemas, mas ele está sendo muito especial para mim por isso, porque foi um intervalo de 17 anos. Eu publiquei bastante antes e, de repente, a minha vida deu uma reviravolta e eu fiquei esse tempo todo sem publicar. Então, eu estou retomando a publicação, embora eu nunca tenha parado de escrever poesia. Você estava me contando, um pouquinho antes da gente entrar aqui, que você tinha um movimento de poesia, de happy hour. Como que era isso? Não, é porque a gente hoje em dia, eu e minha irmã e sócia, Mariana Roquette Pinto, a gente tem um coworking aqui no centro do Rio de Janeiro, e é um coworking com uma pegada cultural, né? Ele chama Espaço Afluente. Então, ele é um lugar para as pessoas irem trabalhar, mas também para se sentirem em casa, para também terem acesso a fazer networking, a fazer contato umas com as outras, trocarem ideia. Então, a ideia original sempre foi essa. E lá a gente teve um programinha, que era uma vez por mês. A gente tinha o Paulo Sabino, que é poeta e produtor cultural. Ele criou a Estante do Poeta, que era um projeto que ele já tinha, e aí esse projeto, como é que eu vou dizer, aterrissou no Afluentes. Durante um ano a gente recebeu vários poetas, e depois isso foi para a internet durante a pandemia, no Espaço Afluentes, @Espaço Afluentes, que é o nosso endereço no Instagram. Bom, vamos saber também um pouquinho de você, como foi essa família, Roquette Pinto. Conta pra gente, porque a gente sabe que não foi só o senhor Roquette que foi pro lado das artes, né? Na verdade, todas as pessoas da minha família são muito artísticas, né? Algumas com carreiras de artista e outras não, mas todo mundo ligado a teatro, à música, à escrita, jornalistas, né?
que também é uma espécie de artista, eu Sim, considero. Enfim, acho que isso tem a ver com a nossa formação, né? Com o clima mesmo de casa, dentro de casa. É, Enfim, às vezes é um pouquinho complicado quando a gente é descendente assim de uma pessoa tão famosa, tão importante, tão grandiosa, que isso, quando você também quer seguir numa carreira artística, joga uma certa sombra assim sobre você. E você fica um pouco tolhido, né? Tipo, quem sou eu agora para fazer um negócio desse? Mas a vida passa, a gente caminha e a gente vai aprendendo com a idade também a honrar os nossos antepassados, a agradecer esse genio, esse ambiente, ou esse campo mental que eles trazem para gente e que é tão importante, né? E é bonito e honroso a gente manter também isso, Com certeza. né? Olha, já tem gente aqui mandando o zap falando que quer ganhar o livro. Olha Que que legal. legal. Daqui a pouquinho, mas no final do programa, a gente dá o resultado de todo mundo que ganhou. De repente, a gente faz um sorteio. Vamos ver. Por enquanto, tem algumas pessoas. Quem quiser concorrer a esse livro, é só mandar aqui para o zap no 969680094. Vamos fazer o seguinte, são 3h13, nós estamos ao vivo no nosso YouTube, nós estamos também pelo Instagram, daqui a pouquinho a Vitória vai passar alguns trechos dessa entrevista também no Instagram. Enquanto a gente continua aqui, dá tempo de você mandar pra gente Eu quero ganhar esse livro. Vamos ouvir uma música? Fica aqui com a gente no Toda Tarde, 3h13. Escrever, amarrar a palavra, passar. E a palavra escrita é a gaiola do som. Escrever, amarrar a palavra, passar. E a palavra escrita é a gaiola do som. Ler é libertar a palavra que estava enclausurada no papel. Ler é libertar a palavra que estava enclausurada no papel. Ler é libertar a palavra que estava enclausurada no papel. Ler é libertar a palavra que estava enclausurada no papel. Palavras gostam de voar e ecoar o eco de seu pleno sentido sonoro. Palavras gostam de voar e ecoar o eco de seu pleno sentido sonoro. Palavras gostam de voar e ecoar o eco de seu pleno sentido sonoro. Palavras gostam de voar e ecoar o eco de seu pleno sentido sonoro. Esse foi o Vado com a Gaiola do Som. 3h16, você está aqui comigo no Toda Tarde. E hoje a gente está recebendo a Cláudia Roquete Pinto, Dia Nacional da Poesia. E ela que é poeta, que escreve, que trouxe um livro para a gente sortear. Já tem alguns ouvintes aqui que estão querendo esse livro. Cláudia, bom, vamos voltar aqui. Como foi o rádio na sua vida? O rádio foi uma história linda, porque muito antes de eu poder saber direito, né, que o Edgar Roquete Pinto foi essa pessoa que trouxe, né, o rádio para o Brasil, eu pequena, na minha avó materna, ela ouvia muita rádio. Ela ouvia radionovela,
que é uma coisa que eu pequenininha, eu assistia, eu via radionovela com a minha avó. Então, assim, eu me lembro dos anúncios do Café Capital, eu me lembro de várias coisas. E uma coisa que me fascinava, justamente porque, de certa forma, você ouvir uma novela no rádio, é parecido, num certo sentido, com você ler um livro, porque Sim. não é uma imagem televisiva, aquela coisa onipresente como a gente está vivendo hoje em dia, que é uma coisa da imagem, da imagem. Exatamente, a sonoplastia era interessantíssima. Isso era fantástico e dava um espaço para a imaginação. E tinha um tempo também diferente, né? Esse tempo que não te oprime, porque ele não te invade pelo olho, não te invade por todas as células, ele cria com a sua imaginação, como uma contação de história, de certa forma, só que acontecendo em tempo real, vamos dizer assim, porque a aventura estava acontecendo naquele momento, né? Então, essa é uma lembrança que eu tenho muito boa. Tenho muita lembrança de anúncios, de músicas, de coisas que eu ouvia quando era criança, na rádio. E hoje em dia você acompanha a rádio, ouve a rádio? Ouço rádio, claro que sim. Ouço e acho que o rádio é uma tecnologia que não vai morrer nunca, porque assim foi previsto, né? Quando cada inovação que acontece, as pessoas vêm e dizem, agora vai acabar o livro, né? Não acabou o livro, vai acabar o rádio porque veio a televisão, vai acabar a televisão. As coisas vão se adaptando, vão se tornando mais talvez setorizadas, né? Mais específicas para o seu público e vão continuando. O rádio é uma coisa que te acompanha, é maravilhoso. Eu estava contando para você, né, agora mais cedo, que eu estava lá na Serra da Bocaina e lá não tem televisão. Um lugar muito ermo, muito distante, no meio da floresta. Eu passei 2 meses lá trabalhando e aí eu fiquei com um pouco de saudade de ouvir informação, alguma coisa assim. Então, eu descobri um rádio daquele rádiozinho companheiro. E aí eu ligava lá e pegava a estação de Barra Mansa e tal. Então eu ficava fazendo alguma coisa manualmente, ouvindo rádio. Então é incrível como faz companhia, te traz riquezas mil, te abre a cabeça. E eu acho curioso também, assim, você estava num lugar que provavelmente não tinha sinal bom de celular, não tinha TV, mas o rádio estava pegando só com uma antena. E digo mais, uma antena que são 2 negocinhos assim que você coloca em cima eu pendurei num ganchinho e pegava rádio de tudo que era lugar do mundo. Inclusive, entrava rádio falando japonês e alemão. Fantástico. Como antigamente a gente ouvia, eu lembro que uma das curiosidades que eu mais tinha com rádio é porque antes a gente tinha ondas médias, que pegava exatamente essas rádios mais distantes. Isso. Eu gostava de ficar sintonizando e ouvindo aquelas vozes que a gente não entende nada. E mas foi isso que eu fiz. É que é interessante. Também pegava a BBC de Londres, que é maravilhoso, aquele sotaque, ficar ouvindo, não é? Né? Sensacional. E a nossa mãe também, ela todo dia, quando ela acordava de manhã, até velhinha, ela ligava a rádio 6 horas da manhã para ouvir. Por quê? Quando ela era criança e adolescente, ela ouvia a Rádio Nacional, ela contava pra gente. De manhã cedo o dia dela começava com rádio. Oh, isso é muito bom. Bom, eu também foi assim, eu fui criada assim. A minha mãe acordava, meu pai acordava. Meu pai, ele era garçom, então ele chegava em casa de madrugada e ia ouvir rádio. Olha que então, lindo. Assim, o rádio invadia a casa, não tinha jeito, era muito legal. Assim. Eu fico imaginando, sabe o quê? Naquelas cenas como a gente vê no Radio Days, do Woody Allen, por exemplo. Tantas cenas a gente vê, fotografia também, né? A família reunida não em volta da TV, mas em volta do rádio. Sim. E o rádio foi, né, você vê esses filmes da Segunda Guerra Mundial, você vê todos os acontecimentos mais importantes, que impacto que deve ter sido isso. As pessoas também se reuniam para ouvir o discurso do Churchill, se reuniam para ouvir... Tudo, as notícias da guerra. Isso, coisa fantástica. Hoje a gente está falando, eu acho que o pessoal mais novo, parece que a gente está falando grego, mas a gente não tinha internet, a gente não tinha tanta informação tão rápido assim. E se você quiser aí agora, enquanto está ouvindo o Toda a Tarde, pesquisar a vida da Cláudia Roquette Pinto, você pesquisa imediatamente, dando um Google, como a gente fala. É verdade. E antes não, a gente tinha que ir até uma biblioteca, esperar que essa informação tivesse acesso, chegasse na gente. Mas olha, Cláudia, uma coisa que acontecia também, por exemplo, lembro quando eu fiz 13 anos, eu queria muito um disco dos Beatles. Era LP, obviamente, né, vinil. Então a gente tinha que ir numa determinada loja em Copacabana, para comprar, e assim, eu sonhava, eu voltei para casa flutuando que a minha mãe me deu um LP, sabe? E aí a gente ouvia aquilo e ficava... Tinha aquela coisa de ouvir um lado, ouvir o outro lado, esperar a música acabar. Isso também é um outro tempo. Uma coisa que eu tenho pensado muito é como é que essas tecnologias impactam o nosso tempo. Porque a gente tem um tempo orgânico, né? Quando você está num lugar natural, você tem um tempo da natureza. Quando você está num lugar urbano, você tem o tempo urbano que é muito mais frenético. Porém, existe um tempo interno, né?
que a gente precisa cultivar, e a poesia tem muito a ver com isso, com esse tempo diferenciado, com esse tempo de uma contemplação, de uma coisa aterrorizante, mas de alguma coisa que te toca muito intimamente. Então, o tempo da poesia e o ser da poesia, eles são diferentes. E é muito bonito que eles possam sobreviver ou ser acolhidos em tecnologias tão avançadas, numa época onde o tempo é tão pouco... A gente tem a sensação de tempo veloz o tempo todo. Sim. E se a gente não segurar um pouco a onda, a gente não sai dessa ansiedade do tempo no urbano. Eu acho que isso é uma coisa interessante. E para a gente mudar um pouquinho o clima e o tempo, eu vou pedir para a Cláudia ler um poema para a gente, até para você poder ficar curioso, para ganhar esse livro. Manda um zap aqui no 969680094. Qual o poema que você vai ler para a gente, Cláudia? Eu vou ler um poema que é bem romântico, porque eu acho que as pessoas se identificam, gostam de ser enlevadas. Esse livro é um livro que tem muito pessimismo, muita dor, tem muito poema sobre pandemia, tem muita perplexidade sobre as mortes e o que a gente passa. A minha poesia não é uma poesia só positiva, é uma poesia muito inquisitiva. E esse talvez seja o meu livro mais acessível, onde o trabalho com a linguagem ele está mais simplificado, no sentido dele estar mais narrativo, que é um pouco uma direção que eu estou tomando, mas eu tenho uma questão com a forma muito importante, com a sonoridade. E esse poema costuma fazer sucesso porque as pessoas estão precisando muito dessa sensação inebriante do romance, de lembrar do amor. Então, eu vou ler esse poema que se chama Enquanto Você Dorme. Então, vamos lá. Enquanto você dorme, nuvens carregadas atravessam o oceano. Navios se aglomeram todo acesos no horizonte. Em longas conversas, golfinhos e baleias disparam seus sonares. Você dorme. O céu baixa da orbe num azul exorbitante e da pálpebra enorme estrelas tombam na água. No entanto, você dorme. Sob o orvalho que evapora, abandonando as flores, insetos discutem seus mitos fundadores perto de um velho ancinho que a maresia corrói. Uma cicatriz rosada rasga o céu de Niterói, fazendo um sorriso disforme. E você dorme, dorme. As entidades das matas pisam de leve nas trilhas. O sol mete a cabeça por detrás das grandes ilhas cagarras, aonde um resto de sombra se agarra, antes que os contornos de tudo, pouco a pouco, retornem. Antes que o mundo outra vez se forme, enquanto você dorme. Muito obrigada, que lindo mesmo. Gente, tá vendo? Esse poema, e tem mais, tá nesse livro, Alma Corsária, da Cláudia Roquette Pinto, que você pode mandar um zap para cá, para concorrer. Daqui a pouquinho eu vou dar o resultado dessa promoção. São 3h25, a gente está ao vivo também no nosso YouTube, Rádio Roquette. Você pode ir lá, pode curtir, pode assistir. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar mais uma música para dar tempo de eu conferir todas as mensagens que tem aqui no WhatsApp, para a gente colocar no ar. Fica aqui no Toda Tarde, são 3h25. Vem aqui comigo. Sua pele é de sal pelo desejo, lapidada pelo sol de janeiro, besuntada ouro e bronze prevejo, radiante como luz no lampejo. De te ver chegar, toda a maré desandar. É só de te ouvir cantar, uma sereia iluminada. Todo céu azul, vento norte e sul.
besuntada pelo sol de janeiro, besuntada ouro e bronze prevejo, radiante como luz no lampejo. E só de te ver chegar, toda maré desanda. E só de te ouvir cantar, uma sereia iluminada. Todo céu azul vem do norte e sul do país. Todo céu azul vem do norte e sul do país. Do país. Do país. Felipe Cordeiro, Ilhe e Barro, com todo o céu azul. 3 horas e 28 minutos, a gente está recebendo aqui no Toda Tarde a Cláudia Roquette Pinto, que está aqui, Dia Nacional da Poesia, trazendo para a gente não só poesia, como um pouquinho da sua história. E a gente vai fazer o sorteio aqui do livro. Quem quiser, quem já mandou mensagem, que quer concorrer, que quer conhecer esse livro da Cláudia, que é Alma Corsária. Cláudia, quantos livros você tem lançado? Eu tenho 7. E onde a gente pode encontrar esses livros? Pois é, esse é um problemão, porque assim, os meus livros mais recentes, como eu te falei, eu fiquei 17 anos sem publicar, né? São o meu livro de colagens e textos em prosa, que se chama Entre Lobo e Cão, da editora Circuito. Esse está nas livrarias ainda, foi lançado em 2013, 14, mas não é um livro propriamente de poemas, né? E aí eu tenho o Saxífraga, o Dias Gagos, eu ganhei o prêmio Jabuti com o Corolla, mas esses todos estão esgotados. Agora eu tenho uma editora que está propondo publicar 2 dos meus livros, reeditar, e eu pretendo fazer uma obras completas, né? Porque eu já tenho bastante livro, já tenho bastante tempo de poesia, né? Eu publiquei com 28 e estou com 6, vou fazer 60. Então já lá se vão aí muitos anos, né? E onde os ouvintes aqui da Rádio Roquette Pinto podem te encontrar? Passa suas mídias, por favor. Minha mídia, né, no caso. Eu tenho um Instagram, que é a Cláudia Roquette, mas eu tenho que olhar como é que é, porque tem negocinho... Cláudia, arroba... _, Roquette, _ Pinto. Obrigada, você sabe mais do que eu. Eu conferia direitinho pra gente não ter problema. Mas eu tenho também um outro, Cláudia Roquette Pinto Colagens, mas... Então... Bom, mas é só procurar Cláudia Roquette Pinto, vai achar. Roquette sempre com 2 T's, Isso. que vai achar. Bom, agora quem acompanha pela nossa live vai ver que a gente vai fazer um sorteio aqui. Espera aí que eu tenho que sair um pouquinho do microfone, mas estamos no YouTube, pode acompanhar. Vamos lá. Cláudia, ao vivo e em cores. Vou tirar Tira com a mão aqui. esquerda, que é a mão do coração, hein? Ui. É esse aqui. Isso, vamos ver. Tem 2 Tem aí. 2. Ó, É esse. Esse, vamos ver. A gente mostra direto para a câmera para não ter dúvida. Ganhadora foi a Nilza. Nilza de Caraí. Nilza, parabéns, Nilza. Obrigada. Nilza, você pode vir buscar seu livro aqui, Tá aqui, no horário ó. comercial. Daqui a pouquinho a gente te passa tudo direitinho de como que você vem aqui, pega o seu brinde, o seu livro. A Cláudia já Está deu. autografado. Olha que lindo, está autografado com dedicatória para você, Nilza. Cláudia, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui. E a gente vai ter mais Cláudia Roquette Pinto dentro da Rádio Roquette Pinto. É só vocês ficarem ligados aqui e a gente vai saber. Vai ter na programação. Eu não posso contar ainda, que é É surpresa. surpresinha, mas vai ser um prazer, uma alegria e uma honra. E muito obrigada, Cláudia, por me receber. Muito obrigada à rádio por mais esse convite. E obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo aqui agora. Obrigada, Cláudia. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Toda tarde. Apresentação, Cláudia Barcelos. 3 horas e 31 minutos. Olha, o livro já foi sorteado.